Buenos dias! Olá, meu povo lindo, como estão? Estamos aqui hoje para falar aí sobre pretérito del subjuntivo. Então, na aula anterior, nós falamos sobre o modo subjuntivo no presente do subjuntivo. E hoje nós iremos falar sobre o pretérito imperfeito desse subjuntivo, tá certo? Então, veremos os verbos regulares e irregulares com suas conjugações. Então, o pretérito imperfeito del subjuntivo, o pretérito perfeito del subjuntivo é principalmente usado para expressar incertezas, arrependimentos, desejos improváveis, recomendações, conselhos que deveriam ser realizados no passado, tá certo? E a formação dos verbos regulares. Nos verbos regulares, para serem conjugados, nós faremos o quê? Com o pretérito perfeito do subjuntivo, devemos memorizar as conjugações dos verbos terminados com AR, ER e R. Neste tempo verbal, existem duas formas que são consideradas corretas para conjugar os verbos. Então, aí nós teremos duas terminações que poderão ser acrescentadas ao radical do verbo para ser conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo, tá certo? Aqui nós temos perfeito, mas desconsidere, é imperfeito do subjuntivo, tá bom? E quais seriam essas terminações? Nós temos o quadro aí com esses três verbos, hablar, comer e vivir, onde nós iremos fazer a conjugação conhecendo aí essas desinências, essas terminações que poderão ser acrescentadas, tá certo? Então, ó, há duas terminações, ara ou hace, y era o iese. E las dos estão corretas e se podem usar indistintamente. Então, tia, mas qual das duas formas eu poderei utilizar para fazer a conjugação dos verbos? Não precisa ter preocupação, escolha a que você se identificou mais. Só que aí nós sabemos que as terminações que são mais utilizadas são ara e era, tá certo? Mas se você utilizar ace ou iese, não tem problema algum, sendo que utilize uma das duas formas, tá certo? Estará correta. Então aí, para nós conjugarmos o verbo hablar, hablar que está na primeira conjugação, terminado em AR, o infinitivo é AR. Como sempre, nós faremos o quê? Eliminamos o AR, sobrou quem? O radical. Vejam que aqui nós estamos primeiramente trabalhando os verbos regulares. Então, a gente vai ver como serão utilizados aí nos verbos regulares e depois nós iremos ver alguns verbos irregulares, tá certo? Então, retira-se o infinitivo, sobrou o radical. Então, para ser conjugado nos verbos terminados em AR, nós acrescentamos ara ou ace para a primeira pessoa do singular, aras ou aces para a segunda pessoa do singular, ara ou ace, terceira pessoa do singular. Amos ou acemos para a primeira do plural, as ou aces para a segunda do plural, an ou hacen para a terceira do plural. Então, o verbo hablar, ele pode ser conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo como yo hablara ou hablasse, tu hablaras ou hablasses, él, ella, usted hablara ou hablasse, nosotros habláramos ou hablássemos, vosotros hablarais ou hablasseis, ellos, ellas ou ustedes hablaram ou hablassem, tá certo? Então, vejamos que essas duas formas, essas duas terminações são para os verbos que estão na primeira conjugação com o infinitivo AR, ok? Para os que são terminados em AR. Comer, na segunda conjugação, terminado em ER. Então, o verbo comer, ele fica da seguinte forma: comiera, comiese, comieras, comiesses, comiera, comiese, comiéramos, comiésemos, comierais, comiesseis, comieran, comiessem. Então, vemos aí que os verbos que são terminados em ER, no caso do verbo regular, você retira o ER e acrescenta uma das duas terminações ao radical, que fica conjugado aí dessa forma, tá certo? Da mesma forma para os verbos terminados em IR. Retira o IR e acrescenta iera, iese, ieras, iesses, iera, iese, ieramos, iessemos, ierais, iessem, ieran, iessen. Então, nós podemos observar aí que tanto as terminações usadas com os verbos terminados em ER
podemos ser utilizados aí com os verbos terminados em IR. São as mesmas terminações, ok? Então, vejamos aí mais uma vez. Nós temos essas duas terminações que poderão ser utilizadas com os verbos terminados em AR. Aqui, no caso do verbo regular, simplesmente retirei o infinitivo e acrescentei uma das duas terminações, concordando com o sujeito. Então, eu tanto posso usar essas, como eu posso usar essas, tá certo? Da mesma forma com o verbo comer e beber, né? Os verbos terminados em ER ou IR. Retira o infinitivo e ao radical você pode acrescentar essas terminações ou essas. Da mesma forma para os verbos terminados em IR. Retira o IR e acrescenta essas ou essas. Lembrando de concordar com o sujeito da oração, tá certo? Então, podem aprender qualquer uma das formas para os verbos terminados em AR, como também qualquer uma das formas para os verbos terminados em ER e IR. Só volto a lembrar vocês que a forma mais usual é com ara, aras, ara, áramos, arais, an, iera, ieras, iera, ieramos, ierais, ieran. Mas qualquer uma está correta, tá certo? Desde que esteja conjugado aí corretamente com o sujeito e esteja no pretérito imperfeito de subjuntivo, ok, amores? Então, as duas formas de conjugar os verbos, pretérito imperfeito e subjuntivo, podem ser usados em qualquer país de língua hispana, sem problemas ou perigo de não ser entendido, certo? E temos os exemplos. Se eu não te amasse, não me casaria contigo, né? Então, se eu não te amasse, não casaria contigo. Se eu não te amara, não me casaria contigo, né? Mis padres me proibieron que saliera con Manuel. Me dijo que pensara en su propuesta. No creo que Juan viniera a mi fiesta del año pasado. Então, nós temos aí os verbozinhos conjugados aí no pretérito imperfeito do subjuntivo, tá certo? Concordando aí com o sujeito, tá certo? Vamos lá. Nós vimos aí os verbos o quê? Regulares, que para os verbos regulares eu simplesmente retiro o infinitivo e acrescento a terminação concordando com o sujeito. Aqui no caso dos verbos irregulares, como vocês já sabem, os verbos irregulares eles irão mudar o radical, ok? Então eu trouxe apenas 6 ou foram 5 verbos irregulares. Só existem esse? Não, são vários. Mas, como eu sou uma boa pessoa, eu trouxe só esses para vocês, tá certo? Então, ó, os verbos irregulares no pretérito imperfeito de subjuntivo sofrem as mesmas irregularidades dos verbos no pretérito indefinido do indicativo. Então, eles têm o mesmo radical. Para conjugar os verbos no pretérito imperfeito, é necessário tomar a terceira pessoa do plural do pretérito indefinido do indicativo e substituir as terminações, a terminação rom pelas terminações correspondentes, que são as terminações do pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, vejamos aí os exemplos. Salir. Então, nós já sabemos que salir é um verbo irregular. Então, ele vai ficar como? Eu saliera, saliese, salieras, salieses, saliera, saliese. Saliéramos, saliésemos, salierais, salieses, salieran, saliesen, certo? Então, essa será a conjugação para o verbo salir. Saber ficará pusiera, pusiese, pusieras, pusieses, pusiera, pusiese, pusiéramos, pusiésemos, pusierais, pusiesses, pusieran, pusiesen. Hacer, hiciera, hiciese, hicieras, hiciesses, hiciera, hiciese. Hiciéramos, hiciésemos, hicierais, hiciesseis, hicieran, hiciesen. Então, nós vemos aí a conjugação desses verbos irregulares, vendo que no caso do verbo saber e a ser mudou totalmente aí o radical, né? Isso, o verbo salir, ele nem mudou muito, mas também ele é um verbo irregular, tá certo? E vemos aí que nós utilizamos as duas terminações, tá certo? Então, pode ser tanto utilizada uma como a outra. Vejamos mais 3 verbozinhos. O verbo ser e o verbo ir, eles são conjugados da mesma forma, com o mesmo radical. Então, fica fuera, fuese, fueras, fueses, fuera, fuese.
Fuéramos, fuésemos, fuerais, fuesseis, fueran, fuesen. Ok? Aí, tia, mas como é que eu vou saber se é o verbo ser ou o verbo ir? De acordo com o contexto da frase, você vai saber adequar o sentido, né? Saber se está no sentido de ser ou se está no sentido de ir, né? De vai, tá certo? Então, poder ficará pudiera, pudiese, pudieras, pudiesses, pudiera, pudiese, pudiéramos, pudiésemos, pudierais, pudiesseis, pudieran, pudiesen, ok? Tener, tuviera, tuviese, tuvieras, tuvieses, tuviera, tuviese, tuviéramos, tuviésemos, tuvierais, tuvieses, tuvieran, tuviesen. Então, aí nós vimos que muda o radical, vocês então terão que lembrar o radical e acrescentar uma das duas terminações ao radical. Concordando aí, vejam que eu estou insistindo muito, né? Concordando aí com o sujeito, tá certo, amores? Estudem esses 6 verbos irregulares, pelo amor de Cristo, tá bom? Aprendam o radical, vejam aí como é a conjugação, sempre concordando com o sujeito, tá certo? Bom, então ficamos por aqui hoje, espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado. Como sempre, qualquer coisa estou à disposição de vocês, tá certo? Gracias, hasta luego, besos en tu corazón.